Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 7. O sacrifício executado por Daksha. O sábio Maitreya disse: ó vidura de braços poderosos, o Senhor Shiva, sendo assim apaziguado pelas palavras do Senhor Brahma, falou o seguinte em resposta ao pedido do Senhor Brahma. O Senhor Shiva disse: meu querido pai Brahma, não me importo com as ofensas criadas pelos semideuses. Como esses semideuses são infantis e menos inteligentes, não levo a sério suas ofensas e os puni apenas para corrigi-los. O Senhor Shiva continuou: uma vez que a cabeça de Daksha já se transformou em cinzas, ele terá a cabeça de um bode. O semideus conhecido como Bhaga será capaz de ver seu quinhão do sacrifício através dos olhos de Mitra. O semideus Pusha será capaz de mastigar somente por intermédio dos dentes de seus discípulos. E se estiver sozinho, terá de contentar-se comendo massa feita de farinha de grão de bico. Mas os semideuses que concordaram em dar-me o meu quinhão do sacrifício recuperar-se-ão de todos os ferimentos. Aqueles cujos braços foram cortados terão que trabalhar com os braços de Ashwini Kumara, e aqueles cujas mãos foram cortadas terão que trabalhar com as mãos de Pusha. Os sacerdotes também terão que agir dessa maneira. Quanto a Brigo, ele terá a barba da cabeça do bode. O grande sábio Maitreya disse: meu querido Vidura, todas as personalidades presentes ficaram muito satisfeitas de coração e alma ao ouvirem as palavras do Senhor Shiva, que é o melhor entre os abençoantes. Depois disso, Brigo, o principal dos grandes sábios, convidou o Senhor Shiva a vir à arena de sacrifício. Assim, os semideuses, acompanhados pelos sábios, pelo Senhor Shiva e pelo Senhor Brahma, foram todos ao local onde o grande sacrifício estava sendo realizado. Depois que tudo foi executado exatamente de acordo com as orientações do Senhor Shiva, o corpo de Daksha foi unido à cabeça do animal destinado a ser morto no sacrifício. Quando a cabeça do animal foi fixada no corpo do rei Daksha, Daksha imediatamente voltou à consciência e, como se tivesse acordado do sono, o rei viu o Senhor Shiva diante dele. Nessa altura, quando Daksha viu que o Senhor Shiva, que monta um touro, seu coração, que estava poluído com inveja do Senhor Shiva, purificou-se imediatamente, assim como as chuvas de outono purificam a água num lago. O rei Daksha quis oferecer orações ao Senhor Shiva, porém, logo que se recordou da malfadada morte de sua filha Sati, seus olhos encheram-se de lágrimas e, constrangido, sua voz embargou-se a ponto de ele não poder dizer nada. Nessa altura, o rei Daksha, movido de amor e afeição, ficou bem desperto em sua verdadeira razão. Com grande esforço, ele apaziguou sua mente, conteve seus sentimentos e, com consciência pura, pôs-se a oferecer orações ao Senhor Shiva. O rei Daksha disse: meu querido Senhor Shiva, cometi uma grande ofensa contra ti, mas és tão bondoso que, ao invés de retirar tua misericórdia, fizeste-me um grande favor punindo-me.
tu e o Senhor Vishnu nunca negligenciais ninguém, nem sequer brahmanas inúteis e desqualificados. Por que, então, deveríeis negligenciar a mim, que estou ocupado em executar sacrifícios? Meu querido, grande e poderoso Senhor Shiva, primeiramente foste criado da boca do Senhor Brahma, a fim de proteger os brahmanas na aquisição de educação, austeridades, votos e autorrealização. Como protetor dos brahmanas, proteges sempre os princípios regulativos que eles seguem, assim como um vaqueirinho mantém um bastão em sua mão para proteger as vacas. O grande sábio Maitreya disse: sendo assim perdoado pelo Senhor Shiva, o rei Daksha, com a permissão do Senhor Brahma, novamente começou a realização do Yajna, sacrifício, juntamente com os grandes sábios eruditos, os sacerdotes e outros. Depois disso, a fim de recomeçar as atividades de sacrifício, os brahmanas primeiramente providenciaram a purificação da arena sacrificatória da contaminação causada pelo contato de Virabhadra e dos outros seguidores fantasmagóricos do Senhor Shiva. Em seguida, eles providenciaram a oferenda de oblações conhecidas como Purodasha ao fogo. O grande sábio Maitreya disse a Vidura: meu querido Vidura, logo que o rei Daksha ofereceu a manteiga clarificada com mantras do Yajurveda em santificada meditação, o Senhor Vishnu apareceu ali sob sua forma original como Narayana. O Senhor Narayana estava sentado no ombro de Stotra, ou Garuda, que tinha grandes asas. Tão logo o Senhor apareceu, todas as direções se iluminaram, diminuindo o brilho de Brahma e dos outros presentes. Sua tez era negra, sua roupa amarela como ouro, e seu elmo ofuscante como o sol. Seu cabelo era azulado, da cor das abelhas negras, e seu rosto decorava-se com brincos. Suas 8 mãos portavam búzio, roda, massa, flor de lótus, flecha, arco, escudo e espada, e estavam decoradas com ornamentos dourados como braceletes e pulseiras. Todo o seu corpo assemelhava-se a uma árvore florescente, belamente decorada com várias espécies de flores. O Senhor Vishnu parecia extraordinariamente belo, porque sobre seu peito estavam situadas a deusa da fortuna e uma guirlanda. Ele tinha o rosto belamente decorado com uma atitude sorridente, que pode cativar todo o mundo, especialmente os devotos. Abanos de pelos brancos em ambos os lados do Senhor pareciam cisnes brancos, e o alvo do céu sobre sua cabeça parecia a lua. Assim que o Senhor Vishnu tornou-se visível, todos os semideuses, o Senhor Brahma e o Senhor Shiva, os Gandharvas e todos ali presentes, imediatamente ofereceram suas respeitosas reverências, prostrando-se bem diante dele. Na presença da refulgência deslumbrante do brilho corpóreo de Narayana, o brilho de todos os demais esvaiu-se, e todos pararam de falar. Temerosos, com respeito e veneração, todos os presentes saudaram-no, levando suas mãos à cabeça
e se prepararam para oferecer suas orações à Suprema Personalidade de Deus, a Doxa. Embora o poder mental, inclusive de semideuses como Brahma, não alcançasse compreender as ilimitadas glórias do Senhor Supremo, todos eles puderam perceber a forma transcendental da Suprema Personalidade de Deus por graça dele. Somente por tal graça puderam eles oferecer suas orações respeitosas de acordo com suas diferentes capacidades. Quando o Senhor Vishnu aceitou as oblações oferecidas no sacrifício, Daksha, o Prajapati, começou com grande prazer a oferecer-lhe respeitosas orações. A Suprema Personalidade de Deus é, na verdade, o Senhor de todos os sacrifícios e o preceptor de todos os Prajapatis, e é servido até mesmo por personalidades como Nanda e Sunanda. Daksha disse à Suprema Personalidade de Deus: Meu querido Senhor, sois transcendental a todas as posições especulativas. Sois inteiramente espiritual, desprovido de todo o temor, e sempre mantendes a energia material sob controle. Apesar de aparecerdes na energia material, estais situado transcendentalmente. Vós estais sempre livre da contaminação material por serdes inteiramente autossuficiente. Os sacerdotes dirigiram-se ao Senhor dizendo: Ó Senhor, transcendental à contaminação material, através da maldição lançada pelos homens do Senhor Shiva, ficamos apegados a atividades fruitivas, de modo que agora estamos caídos e por isso nada sabemos sobre vós. Pelo contrário, estamos agora envolvidos nos preceitos dos 3 departamentos do conhecimento védico sob o pretexto de executar rituais em nome de Jagya. Sabemos que fizestes arranjos para distribuir os respectivos quinhões dos semideuses. Os membros da Assembleia disseram ao Senhor: ó refúgio exclusivo para todos os que estão situados em vida problemática, nesta formidável fortaleza da existência condicionada, o elemento tempo, como uma serpente, está sempre procurando uma oportunidade de atacar. Este mundo é cheio de fossos das ditas aflição e felicidade, e há muitos animais ferozes, sempre prontos a atacar. O fogo da lamentação vive em chamas, e a miragem da falsa felicidade vive enfeitiçando, mas não há abrigo contra eles. Assim, as pessoas tolas vivem no ciclo de nascimentos e mortes, sempre acabrunhadas no desempenho de seus ditos deveres. E nós não sabemos quando elas aceitarão o abrigo de vossos pés de lótus. O Senhor Shiva disse: Meu querido Senhor, minha mente e minha consciência estão sempre fixas em vossos pés de lótus, os quais, sendo a fonte de todas as bênçãos e da satisfação de todos os desejos, são adorados por todos os grandes sábios liberados, porque vossos pés de lótus são dignos de adoração. Com minha mente fixa em vossos pés de lótus, já não me perturbam mais as pessoas que me blasfemam, alegando que minhas atividades não são puras. Não me importo com suas acusações e perdoo-as por compaixão, assim como vós demonstrai compaixão
para com todas as entidades vivas. Sri Brigu disse: meu querido Senhor, todas as entidades vivas, começando da mais elevada, ou seja, o Senhor Brahma, descendo até a formiga comum, estão sob a influência do insuperável encanto da energia ilusória. E assim, elas ignoram sua posição constitucional. Todos creem no conceito corporal e todos estão assim submersos na escuridão da ilusão. Na verdade, eles não conseguem compreender como vós viveis em toda a entidade viva como a superalma. Tampouco conseguem compreender vossa posição absoluta. Vós, porém, sois o eterno amigo e protetor de todas as almas rendidas. Portanto, por favor, sede bondoso conosco e perdoai todas as nossas ofensas. O Senhor Brahma disse: meu querido Senhor, vossa personalidade e forma eterna não podem ser compreendidas por ninguém que esteja tentando conhecer-vos através dos diferentes processos de aquisição de conhecimento. Vossa posição é sempre transcendental à criação material, ao passo que a tentativa empírica de vos compreender é material, assim como o são seus objetivos e instrumentos. O rei Indra disse: meu querido Senhor, vossa forma transcendental, com 8 mãos e armas em cada uma delas, aparece para o bem-estar de todo o universo, e é muito agradável para a mente e os olhos. Sob tal forma, vossa onipotência está sempre preparado para castigar os demônios que têm inveja de vossos devotos. As esposas dos realizadores do sacrifício disseram: meu querido Senhor, este sacrifício foi organizado sob a instrução de Brahma, mas, infelizmente, o Senhor Shiva, irritando-se com Daksha, devastou todo o cenário, e devido à sua ira, os animais destinados ao sacrifício jazem mortos. Portanto, as preparações do Jagya foram perdidas. Agora, pelo olhar de vossos olhos de lótus, a santidade desta arena sacrificatória poderá ser novamente invocada. Os sábios oraram: querido Senhor, vossas atividades são muito admiráveis. E embora façais tudo através de vossas diferentes potências, não estáis absolutamente apegado a tais atividades. Não estáis sequer apegado à deusa da fortuna, que é adorada pelos grandes semideuses como Brahma, que oram para obter a misericórdia dela. Os Siddhas oraram, assim como um elefante que sofreu no incêndio florestal, mas pode esquecer-se de todos os seus incômodos, entrando num rio. Nossas mentes, ó Senhor, sempre mergulham no rio nectário de vossos passatempos transcendentais, sem que desejem jamais deixar tal bem-aventurança transcendental, que é tão boa como o prazer de mergulhar no absoluto. A esposa de Daksha orou da seguinte maneira: meu querido Senhor, é muito boa fortuna que vós tenhais aparecido nesta arena de sacrifício. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências e peço-vos que fiqueis satisfeito nesta ocasião. A arena de sacrifício não é bela sem vós.
assim como um corpo não é belo sem a cabeça. Os governantes de vários planetas falaram o seguinte: querido Senhor, acreditamos somente em nossa percepção direta, mas nas atuais circunstâncias não sabemos se realmente vos estamos vendo com nossos sentidos materiais. Com nossos sentidos materiais, podemos apenas perceber a manifestação cósmica, mas vós estáis além dos 5 elementos. Vós sois o sexto. Nós vos vemos, portanto, como uma criação do mundo material. Os grandes místicos disseram: querido Senhor, as pessoas que vos veem como não diferente delas próprias, sabendo que sois a superalma de todas as entidades vivas, certamente são muitíssimo queridas para vós. Sois muito favorável àqueles que se ocupam em serviço devocional, aceitando-vos como o Senhor e a eles próprios como servos. Por vossa misericórdia, estais sempre inclinado a favor deles. Oferecemos nossas respeitosas reverências ao Supremo, que cria variedades de manifestações e as põe sob o encanto das 3 qualidades do mundo material, a fim de criá-las, mantê-las e aniquilá-las. Ele próprio não está sob o controle da energia externa. Sob seu aspecto pessoal, ele é inteiramente desprovido da manifestação variada de qualidades materiais, não estando sob a ilusão da falsa identificação. Os Vedas personificados disseram: oferecemos nossas respeitosas reverências a vós, o Senhor, o abrigo da qualidade da bondade e, portanto, a fonte de toda a religião, austeridade e penitência, pois sois transcendental a todas as qualidades materiais, e ninguém vos conhece ou a vossa verdadeira situação. O Deus do Fogo disse: meu querido Senhor, ofereço-vos minhas respeitosas reverências, porque através de vosso favor sou tão luminoso como o fogo abrasador, e aceito as oferendas misturadas com manteiga e oferecidas em sacrifício. Os 5 tipos de oferendas, de acordo com o Yajur Veda, são todos vossas diferentes energias, e sois adorado por 5 espécies de hinos védicos. Sacrifício quer dizer vossa suprema personalidade de Deus. Os semideuses disseram: querido Senhor, anteriormente, quando houve uma devastação, vós conservastes todas as diferentes energias da manifestação material. Naquela ocasião, todos os habitantes dos planetas superiores, representados por almas liberadas, tais como Sanaka, meditavam em vós mediante a especulação filosófica. Vós sois, portanto, a pessoa original e repousais na água da devastação sobre o leito da serpente Shesha. Agora, hoje, vós sois visível para nós, que somos todos vossos servos. Por favor, dai-nos proteção. Os Gandharvas disseram: querido Senhor, todos os semideuses, incluindo o Senhor Shiva, o Senhor Brahma, Indra e Mariti, e os grandes sábios, são apenas partes integrantes diferenciadas de vosso corpo. Vós sois o Supremo, o Grande, o Poderoso.
toda a criação é como um brinquedo para vós. Nós sempre vos aceitamos como a suprema personalidade de Deus e vos oferecemos nossas respeitosas reverências. Os Vidyadharas disseram: Querido Senhor, esta forma de corpo humano destina-se a alcançar o mais elevado objetivo de perfeição, mas, impelida por vossa energia externa, a entidade viva identifica-se falsamente com seu corpo e com a energia material. E por isso, influenciada por Maya, ela deseja ser feliz através do gozo material. Ela se desorienta e sempre se sente atraída pela temporária felicidade ilusória. Porém, vossas atividades transcendentais são tão poderosas que, se alguém se dedica a ouvir e cantar tais temas, pode libertar-se da ilusão. Os Brahmanas disseram: Querido Senhor, sois o sacrifício personificado, sois a oferenda de manteiga clarificada, sois o fogo, sois o canto de hinos védicos pelos quais se conduz o sacrifício, sois o combustível, a chama, a grama cuxa e os potes de sacrifício. Vós sois os sacerdotes que executam o Jagya, sois os semideuses encabeçados por Indra e sois o animal sacrificatório. Tudo o que é sacrificado sois vós ou vossa energia. Querido Senhor, ó conhecimento védico personificado, no milênio passado, há muito, muito tempo atrás, quando aparecestes como a encarnação do grande javali, tirastes o mundo da água, assim como um elefante tira uma flor de lótus de um lago. Quando vibrastes o som transcendental sob aquela gigantesca forma de javali, o som foi aceito como um hino sacrificatório, e grandes sábios como Sanaka meditaram nele e ofereceram orações para a vossa glorificação. Querido Senhor, estávamos esperando vossa audiência porque não conseguimos executar os jagnas de acordo com os rituais védicos. Oramos a vós, portanto, que fiqueis satisfeito conosco. Simplesmente cantando vosso santo nome, pode-se superar todos os obstáculos. Oferecemo-vos nossas respeitosas reverências em vossa presença. Sri Maitreya disse: Após o Senhor Vishnu ter sido glorificado por todos os presentes, Daksha, com sua consciência purificada, providenciou o reinício do Jagya, sacrifício, que fora devastado pelos seguidores do Senhor Shiva. Maitreya continuou: Meu querido e impecável Vidura, o Senhor Vishnu é, na verdade, o desfrutador dos resultados de todos os sacrifícios. Todavia, por ser a superalma de todas as entidades vivas, ele ficou satisfeito simplesmente com seu quinhão das oferendas do sacrifício. Portanto, ele dirigiu-se a Daksha em atitude amável. O Senhor Vishnu respondeu: Brahma, o Senhor Vishnu, o Senhor Shiva e eu somos a causa suprema da manifestação material. Eu sou a superalma, a testemunha autossuficiente, mas do ponto de vista impessoal, não há diferença entre Brahma, o Senhor Shiva e eu.
O Senhor continuou: meu querido Daksha Dwija, eu sou a original personalidade de Deus, mas a fim de criar, manter e aniquilar esta manifestação cósmica, ajo através de minha energia material e de acordo com os diferentes graus de atividades. Minhas representações recebem diferentes nomes. O Senhor continuou: quem não tem conhecimento adequado pensa que semideuses como Brahma e Shiva são independentes, ou pensa inclusive que as entidades vivas são independentes. Uma pessoa com inteligência normal não pensa que a cabeça e outras partes do corpo são separados. Do mesmo modo, meu devoto não diferencia Vishnu, a onipenetrante personalidade de Deus, de alguma coisa ou alguma entidade viva. O Senhor continuou: aquele que não considera Brahma, Vishnu, Shiva ou as entidades vivas em geral separadas do Supremo e que conhece o Brahman, realmente obtém paz, os outros não. O sábio Maitreya disse: assim, Daksha, o líder de todos os Prajapatis, tendo sido muito bem instruído pela Suprema Personalidade de Deus, adorou o Senhor Vishnu. Após adorá-lo, executando as cerimônias sacrificatórias prescritas, Daksha separadamente adorou o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Com todo o respeito, Daksha adorou o Senhor Shiva com seu quinhão dos restos do Jagya. Após terminar as atividades ritualísticas sacrificatórias, ele satisfez todos os demais semideuses e as outras pessoas ali reunidas. Depois, encerrados todos esses deveres com os sacerdotes, ele banhou-se e ficou plenamente satisfeito. Adorando assim o Senhor Supremo Vishnu, mediante a realização ritualística do sacrifício, Daksha situou-se inteiramente no caminho religioso. Além disso, todos os semideuses que se reuniram para o sacrifício abençoaram-no para que sua piedade aumentasse. E então partiram. Maitreya disse: contaram-me que, após abandonar o corpo que recebera de Daksha, Dakshayani, sua filha, nasceu no reino dos Himalaias. Ela nasceu como filha de Mena. Isto eu ouvi de fontes autorizadas. Ambika, a deusa Durga, que era conhecida como Dakshayani, Sati, novamente aceitou o Senhor Shiva como seu esposo. Assim como diferentes energias da Suprema Personalidade de Deus agem durante o decurso de uma nova criação. Maitreya disse: meu querido Vidura, eu ouvi esta história do Jagya de Daksha, que foi devastado pelo Senhor Shiva, da parte de Uddhava, um grande devoto e discípulo de Brihaspati. O grande sábio Maitreya concluiu: se alguém ouve e novamente narra com fé e devoção esta história do Jagya de Daksha, tal como ele foi conduzido pela Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, então certamente se purifica de toda a contaminação da existência material, ó filho de Kuru. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Sacrifício Executado por Daksha.
Srimad Bhagavatam, quarto canto, capítulo 8. Dhruva Maharaja deixa o lar rumo à floresta. O grande sábio Maitreya disse: os 4 grandes sábios Kumaras, encabeçados por Sanaka, bem como Narada, Ribu, Hamsa, Aruni e Yati, todos filhos de Brahma, não viveram no lar, mas tornaram-se Urdhva Reta, ou Naistika Brahmacharis, autênticos celibatários. O Senhor Brahma teve outro filho chamado Irreligião, cuja esposa chamava-se Falsidade. Da combinação de ambos, nasceram 2 demônios chamados Damba, ou trapaça, e Maya, ou vigarice. Esses 2 demônios foram adotados por um demônio chamado Nirti, que não tinha filhos. Maitreya disse a Vidura: ó grande alma, de Damba e Maya nasceram a cobiça e Nikriti, ou astúcia. Da combinação entre eles vieram filhos chamados Krodha, ira, e Himsa, inveja. E da combinação destes nasceram Kali e sua irmã Durukti, palavras ásperas. O maior de todos os homens bons, da combinação de Kali com palavras ásperas, nasceram filhos chamados Mrityu, morte, e Biti, temor. Da combinação de Mrityu e Biti vieram filhos chamados Jatana, dor excessiva, e Niraya, inferno. Meu querido Vidura, acabo de explicar-te resumidamente as causas da devastação. Quem ouve esta descrição 3 vezes alcança piedade e elimina a contaminação pecaminosa de sua alma. Maitreya continuou: ó melhor da dinastia Kuru, passarei a descrever-te agora os descendentes de Swayambhuva Manu, que nasceu de uma parte de uma expansão plenária da Suprema Personalidade de Deus. Swayambhuva Manu teve 2 filhos com sua esposa, Shatarupa, e os nomes dos filhos eram Uttanapada e Priyavrata. Por serem ambos descendentes de uma expansão plenária de Vasudeva, a Suprema Personalidade de Deus, eles eram muito competentes para governar o universo com a finalidade de manter e proteger os cidadãos. O rei Uttanapada tinha 2 rainhas chamadas Suniti e Suruti. Suruti era muito mais querida pelo rei. Suniti, cujo filho chamava-se Dhruva, não era sua favorita. Certa vez o rei Uttanapada acariciava Uttama, o filho de Suruti, tendo-o sentado em seu colo. Embora Dhruva Maharaja também tentasse subir ao colo do rei, este não o acolheu muito bem. Enquanto o menino Dhruva Maharaja procurava subir ao colo de seu pai, Suruti, sua madrasta ficou com muita inveja da criança e, cheia de orgulho, pôs-se a falar de modo a ser ouvida pelo próprio rei. A rainha Suruti disse a Dhruva Maharaja: meu caro menino, tu não mereces sentar-te no trono ou no colo do rei. Certamente também és filho do rei, mas por não teres nascido de meu ventre, não estás qualificado para sentar-te no colo de teu pai. Meu caro menino, não estás ciente de que não nasceste de meu ventre, mas de outra mulher? Portanto, deves saber que tua tentativa está condenada ao fracasso.
Estás tentando satisfazer um desejo que é impossível de ser realizado. Se desejas realmente elevar-te ao trono do rei, então terás de submeter-te a rigorosas austeridades. Antes de mais nada, deverás satisfazer a suprema personalidade de Deus, Narayana, e depois, quando fores favorecido por ele devido a tal adoração, terás de nascer da próxima vez do meu ventre. O sábio Maitreya continuou: meu querido Vidura, assim como uma serpente, quando golpeada por uma vara, respira muito pesadamente, Dhruva Maharaja, tendo sido golpeado pelas ásperas palavras de sua madrasta, começou a respirar muito pesadamente devido à grande ira. Ao ver que seu pai mantinha-se calado e não protestava, ele imediatamente deixou o palácio e foi ter com sua mãe. Quando Dhruva Maharaja encontrou-se com sua mãe, seus lábios tremiam de ira e ele chorava de causar dó. A rainha Suniti imediatamente pegou seu filho no colo, enquanto os residentes do palácio, que tinham ouvido todas as palavras ásperas de Suruti, relataram tudo com pormenores. Assim Suniti também ficou muito pesarosa. Este incidente foi insuportável para a paciência de Suniti. Ela começou a arder como que num incêndio florestal, e em sua aflição tornou-se como uma folha queimada e ficou a lamentar. Conforme ia se lembrando das palavras de sua co-esposa, seu brilhante rosto de lótus enchia-se de lágrimas e então ela falou. Ela também respirava muito pesadamente, sem saber qual era o verdadeiro remédio para aquela situação dolorosa. Não encontrando remédio algum, ela disse a seu filho: meu querido filho, não desejes nada de inauspicioso para os outros. Todo aquele que inflige dor aos outros, sofre ele mesmo esta dor. Suniti disse: meu querido filho, tudo o que Suruti falou é verdade, porque o rei, teu pai, não me considera sua esposa ou sequer sua criada. Ele envergonha-se de aceitar-me. Portanto, é um fato que nasceste do ventre de uma mulher desventurada e cresceste alimentando-te do seio dela. Meu querido filho, tudo o que Suruti, tua madrasta, falou, embora muito duro de ouvir, é verdade. Portanto, se desejas realmente sentar-te no mesmo trono que teu meio-irmão, Uttama, então abandona tua atitude invejosa e imediatamente procura executar as instruções de tua madrasta. Sem mais demora, deves ocupar-te em adorar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Suniti continuou: tão grandiosa é a Suprema Personalidade de Deus que, simplesmente adorando seus pés de lótus, teu bisavô, o Senhor Brahma, adquiriu as qualificações necessárias para criar este universo. Embora seja não nascido e o líder de todas as criaturas, ele está situado naquele posto elevado por causa da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, a quem mesmo grandes yogis adoram, controlando a mente e regulando o ar vital, prana. Suniti informou a seu filho: teu avô, Swayambhuva Manu, executou grandes sacrifícios com distribuição de caridade, e deste modo, com fé e devoção inquebrantáveis, adorou e satisfez a Suprema Personalidade de Deus.
Agindo dessa maneira, ele obteve o maior sucesso em felicidade material e depois disso atingiu a liberação, a qual é impossível de alcançar adorando os semideuses. Meu querido filho, deves também refugiar-te na Suprema Personalidade de Deus, que é muito bondoso com seus devotos. As pessoas que buscam liberação do ciclo de nascimentos e mortes refugiam-se sempre aos pés de lótus do Senhor em serviço devocional, purificando-te mediante a execução da ocupação a ti designada. Simplesmente situa a Suprema Personalidade de Deus em teu coração e, sem te desviares por um momento, ocupa-te sempre a serviço dele. Meu querido Dhruva, quanto a mim, não encontro ninguém que possa mitigar tua aflição além da Suprema Personalidade de Deus, cujos olhos são como pétalas de lótus. Muitos semideuses, tais como o Senhor Brahma, buscam o prazer da deusa da fortuna, mas a própria deusa da fortuna, com uma flor de lótus em sua mão, está sempre pronta a prestar serviço ao Senhor Supremo. O grande sábio Maitreya continuou: a instrução de Suniti, a mãe de Dhruva Maharaja, destinava-se realmente à satisfação de seu objetivo desejado. Portanto, após deliberada consideração e com inteligência e determinação fixa, ele deixou a casa paterna. O grande sábio Narada ficou sabendo desta notícia e, compreendendo todas as atividades de Dhruva Maharaja, ficou maravilhado. Ele aproximou-se de Dhruva e, tocando a cabeça do menino com sua mão plenamente virtuosa, falou o seguinte: quão maravilhosos são os poderosos kshatriyas! Eles não podem tolerar sequer uma leve ofensa contra seu prestígio. Imagina só, este menino é apenas uma criança. Todavia, as palavras ásperas de sua madrasta tornaram-se insuportáveis para ele. O grande sábio Narada disse: meu querido menino, não passas de uma criança cujo apego é a folguedos e outras frivolidades. Por que deixaste afetar por palavras que feriram tua honra? Meu querido Dhruva, se sentes que tua honra foi ferida, ainda assim não tem motivo para insatisfação. Esta classe de insatisfação é mais um aspecto da energia ilusória. Todas as entidades vivas são controladas por suas ações anteriores, e por isso existem diferentes variedades de vida, de gozo ou de sofrimento. O processo da Suprema Personalidade de Deus é deveras maravilhoso. Quem é inteligente deve aceitar este processo e contentar-se com qualquer coisa que venha, favorável ou desfavorável, por sua vontade suprema. Agora, resolveste te submeter ao processo místico de meditação de acordo com a instrução de tua mãe, simplesmente para alcançar a misericórdia do Senhor. Porém, na minha opinião, tais austeridades não são possíveis para nenhum homem comum. É muito difícil satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Narada Muni continuou: após tentar este processo por muitos e muitos nascimentos e permanecerem desapegados da contaminação material, colocando-se continuamente em transe e praticando muitas espécies de austeridades, muitos yogis místicos mostraram-se incapazes de encontrar o fim do caminho da compreensão de Deus.
Por esta razão, meu querido menino, não deves esforçar-te por isso, não lograrás o sucesso. É melhor que vás para casa. Quando estiveres crescido pela misericórdia do Senhor, obterás uma oportunidade de executar estas realizações místicas. Poderá, então, dedicar-te a este processo. Todos devem tentar manter-se satisfeitos em qualquer condição de vida, seja na aflição, seja na felicidade, que a vontade suprema lhes ofereça. Alguém que persevere desta maneira é capaz de cruzar a escuridão da ignorância muito facilmente. Todo homem deve agir assim. Ao encontrar uma pessoa mais qualificada que ele, deve ficar muito satisfeito. Ao encontrar uma pessoa menos qualificada, deve ter compaixão dela. E, ao encontrar alguém igual, deve fazer amizade com ele. Dessa maneira, ele jamais será afetado pelas 3 espécies de misérias deste mundo material. Dhruva Maharaja disse: meu querido senhor Naradaji, para uma pessoa cujo coração está perturbado pelas condições materiais de felicidade e aflição, tudo o que tão amavelmente acabastes de explicar sobre como atingir a paz de espírito é de certo uma excelente instrução. Mas, quanto a mim, estou coberto pela ignorância, e esta espécie de filosofia não toca o meu coração. Meu querido Senhor, sou muito insolente por não aceitar vossas instruções, mas a culpa não é minha. Devo isto ao fato de ter nascido em família de kshatriyas. Minha madrasta, Suruti, trespassou-me o coração com suas palavras ásperas. Portanto, vossas valiosas instruções não penetram em meu coração. Ó Brahmana erudito, meu desejo é ocupar uma posição mais elevada do que qualquer posição já atingida dentro dos 3 mundos por qualquer pessoa, mesmo por meus pais e avós. Por favor, fazei-me o obséquio de aconselhar-me sobre um caminho honesto a seguir, pelo qual eu possa alcançar a meta de minha vida. Meu querido Senhor, sois um digno filho do Senhor Brahma, e viajais, tocando vosso instrumento musical, a vina, para o bem-estar de todo o universo. Sois como o Sol, que gira no universo para o benefício de todos os seres vivos. O sábio Maitreya continuou. A grande personalidade Narada Muni, ao ouvir as palavras de Dhruva Maharaja, ficou com muita compaixão dele, e a fim de demonstrar-lhe sua imotivada misericórdia, deu-lhe o seguinte bom conselho. O grande sábio Narada disse a Dhruva Maharaja: a instrução dada por tua mãe, Suniti, de seguires o caminho do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, é justamente adequada para ti. Portanto, deves absorver-te inteiramente no serviço devocional ao Senhor. Qualquer pessoa que deseje os frutos dos 4 princípios, religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, finalmente, liberação, deve ocupar-se em serviço devocional à personalidade de Deus, pois a adoração a seus pés de lótus produz a satisfação de todos esses desejos. Meu querido menino, desejo-te, pois, toda a boa fortuna. Deves ir até a margem do Jamuna,
onde existe uma floresta sagrada chamada Madhuvana, e ali purificar-te. Simplesmente indo lá, uma pessoa aproxima-se mais da Suprema Personalidade de Deus, que sempre vive ali. Narada Muni instruiu: meu querido menino, nas águas do rio Jamuna, que é conhecido como Kalindi, deves tomar 3 banhos diariamente, porque essa água é muito auspiciosa, sagrada e limpa. Após banhar-te, deves executar os princípios regulativos necessários para a Astanga Yoga. E então sentar-te em teu asana, assento, numa posição calma e silenciosa. Após sentar-te em teu assento, purifica as 3 espécies de exercícios respiratórios. E assim gradualmente controla o ar vital, a mente e os sentidos. Liberta-te inteiramente de toda a contaminação material e, com grande paciência, começa a meditar na Suprema Personalidade de Deus. Descreve-se aqui a forma do Senhor. O rosto do Senhor é perpetuamente belíssimo e de expressão agradável. Para os devotos que o veem, ele nunca parece insatisfeito e está sempre disposto a conceder-lhes bênçãos. Seus olhos, suas sobrancelhas, bem decoradas, seu nariz afilado e sua ampla testa são todos belíssimos. Ele é o mais belo que todos os semideuses. Narada Muni continuou: a forma do Senhor é sempre jovem. Todo membro e cada parte do seu corpo são corretamente formados, livres de defeitos. Seus olhos e lábios são rosados como o sol nascente. Ele está sempre disposto a dar abrigo à alma rendida, e qualquer pessoa que tenha a fortuna de contemplá-lo sente satisfação plena. O Senhor é sempre digno de ser o mestre da alma rendida, pois ele é o oceano de misericórdia. Descreve-se ainda o Senhor como portador da marca de Srivatsa, ou o assento da deusa da fortuna, e sua compleição corpórea é de cor azulada profunda. O Senhor é uma pessoa, usa guirlanda de flores e manifesta-se eternamente com 4 mãos, que seguram, começando da mão esquerda inferior, o búzio, a roda, a massa e a flor de lótus. Todo o corpo da Suprema Personalidade de Deus, Vasudeva, é enfeitado. Ele usa um precioso elmo incrustado de joias, colares e braceletes. Seu pescoço é adornado com a joia Kaustuba, e ele se veste com roupas de seda amarela. O Senhor está decorado com pequenos sinos dourados em volta de sua cintura, e seus pés de lótus são enfeitados com sinos de tornozelo dourados. Todos os aspectos de seu corpo são muito atrativos e agradáveis aos olhos. Ele é sempre pacífico, calmo e tranquilo, e muito agradável aos olhos e à mente. Os verdadeiros yogis meditam na forma transcendental do Senhor enquanto ele permanece no vertícilo do lótus de seus corações, à luz das unhas semelhantes às joias de seus pés de lótus. O Senhor está sempre sorrindo, e o devoto deve constantemente ver o Senhor nesta forma, na qual ele olha muito misericordiosamente para o devoto.
Dessa maneira, o meditador deve contemplar a suprema personalidade de Deus, o outorgador de todas as bênçãos. Aquele que medita dessa maneira, concentrando a mente na sempre auspiciosa forma do Senhor, liberta-se muito prontamente de toda a contaminação material e não decai da meditação no Senhor. Ó Filho do Rei, agora falar-te-ei o mantra que deve ser cantado juntamente com este processo de meditação. Aquele que cuidadosamente canta este mantra por 7 noites pode ver os seres humanos perfeitos que voam pelo céu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Este é o mantra de 12 sílabas para adorar o Senhor Krishna. Deve-se instalar as formas físicas do Senhor e, juntamente com o canto do mantra, deve-se oferecer flores e frutas e outras variedades de alimentos, exatamente de acordo com as regras e regulações prescritas pelas autoridades. Mas isto deve ser feito levando em conta lugar, tempo e conveniências e inconveniências concomitantes. Deve-se adorar o Senhor oferecendo-lhe água pura, guirlandas de flores puras, frutas, flores e legumes que são disponíveis na floresta, ou colhendo gramíneas recém-brotadas, pequenos botões de flores e até mesmo cascas de árvores, e, se possível, oferecendo-lhe folhas de tulasi, que são muito queridas pela Suprema Personalidade de Deus. É possível adorar uma forma do Senhor feita de elementos físicos, tais como terra, água, polpa, madeira e metal. Na floresta pode-se fazer uma forma com nada mais do que a terra e água, e adorá-lo de acordo com os princípios acima. O devoto que tem pleno controle sobre si mesmo deve ser muito sóbrio e pacífico, e deve contentar-se simplesmente com comer as frutas e vegetais disponíveis na floresta. Meu querido Dhruva, além de adorar a deidade e cantar o mantra 3 vezes por dia, deves meditar nas atividades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus sob suas diferentes encarnações, como são manifestas por sua vontade suprema e por suas potências pessoais. Deve-se seguir os passos dos devotos anteriores no que diz respeito a como adorar o Senhor Supremo com a parafernália prescrita, ou deve-se oferecer adoração dentro do coração, recitando o mantra para a personalidade de Deus, que não é diferente do mantra. Qualquer pessoa que desse modo se ocupe em serviço devocional ao Senhor, séria e sinceramente, com mente, palavras e corpo, e que esteja fixa nas atividades dos métodos devocionais prescritos, é abençoada pelo Senhor de acordo com seu desejo. Se um devoto deseja religiosidade material, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos ou liberação do mundo material, ele recebe esses resultados. Quem leva a liberação a sério deve dedicar-se com afinco ao processo de transcendental serviço amoroso, ocupando-se 24 horas por dia na fase mais elevada de êxtase, e deve certamente afastar-se de todas as atividades de gozo dos sentidos. Quando Dhruva Maharaja, o filho do rei, foi assim aconselhado pelo grande sábio Narada,
Ele circunambulou Narada, seu mestre espiritual, e ofereceu-lhe respeitosas reverências. Depois ele partiu rumo a Madhuvana, que está sempre marcada pelas pegadas de lótus do Senhor Krishna, e que, portanto, é especialmente auspiciosa. Depois que Dhruva entrou na floresta Madhuvana para executar serviço devocional, o grande sábio Narada julgou prudente ir ter com o rei e ver como ele passava em seu palácio. Quando Narada Muni aproximou-se do palácio, o rei recebeu-o adequadamente, oferecendo-lhe as devidas reverências. Após sentar-se confortavelmente, Narada começou a falar. O grande sábio Narada perguntou: Meu querido rei, teu rosto parece estar murchando, e parece que vens pensando em algo por muitíssimo tempo. Por que isto? Acaso foste impedido de seguir teu caminho de ritos religiosos, desenvolvimento econômico e gozo dos sentidos? O rei respondeu: Ó melhor dos Brahmanas, sou muito apegado à minha esposa e sou tão caído que abandonei todo o comportamento misericordioso, mesmo para com meu filho que tem apenas 5 anos. Eu o bani e a sua mãe, muito embora seja uma grande alma e um grande devoto. Meu querido Brahmana, o rosto do meu filho era como uma flor de lótus. Estou pensando em suas precárias condições. Ele está desprotegido e talvez esteja com muita fome. Talvez tenha deitado em alguma parte da floresta e os lobos o tenham atacado e comido seu corpo. Ai de mim, vê só como minha esposa me dominou. Imagina só a minha crueldade. Por amor e afeição, o menino tentava subir em meu colo, mas eu não o recebi, nem sequer o acariciei por um momento. Imagina só quão duro é meu coração. O grande sábio Narada respondeu: Meu querido rei, não te aflijas quanto a teu filho. Ele está bem protegido pela suprema personalidade de Deus. Embora não estejas realmente informado da influência dele, sua reputação já se espalha por todo o mundo. Meu querido rei, teu filho é muito competente. Ele executará atividades que seriam impossíveis mesmo para grandes reis e sábios. Muito brevemente ele terminará sua tarefa e voltará ao lar. Deves saber também que ele espalhará tua reputação por todo o mundo. O grande Maitreya continuou: O rei Utanapada, após ser aconselhado por Narada Muni, praticamente abandonou todos os deveres em relação com seu reino, que era muito vasto e amplo, opulento como a deusa da fortuna, e simplesmente pôs-se a pensar em seu filho Dhruva. Em outra parte, Dhruva Maharaja, tendo chegado a Madhuvana, banhou-se no rio de Amuna e jejuou à noite com grande cuidado e atenção. Depois disso, conforme o conselho do grande sábio Narada, dedicou-se a adorar a suprema personalidade de Deus. Durante o primeiro mês, Dhruva Maharaja comeu apenas frutas e amoras silvestres a cada 3 dias, somente para manter-se vivo, e dessa maneira progrediu em sua adoração à personalidade de Deus. No segundo mês, Dhruva Maharaja comeu somente a cada 6 dias, e ele usava como comestíveis grama e folhas secas.
Assim ele continuou sua adoração. No terceiro mês, ele bebeu apenas água a cada 9 dias. Assim ele permanecia inteiramente em transe e adorava a suprema personalidade de Deus, que é venerada por versos seletos. No quarto mês, Dhruva Maharaja desenvolveu total domínio sobre o exercício respiratório e assim inalava ar somente a cada 12 dias. Dessa maneira, ele se fixou completamente em sua posição e adorou a personalidade de Deus. No quinto mês, Maharaja Dhruva, o filho do rei, já tinha tão perfeito controle da sua respiração que era capaz de ficar em pé sobre uma perna só, assim como uma coluna permanece erguida, sem movimento, e concentrar sua mente plenamente no Parabrahman. Ele controlou inteiramente os sentidos e seus objetos e dessa maneira fixou a mente na forma da Suprema Personalidade de Deus, não se deixando distrair com nada mais. Quando Dhruva Maharaja atraiu assim a personalidade de Deus, que é o refúgio da totalidade da criação material, e que é o Senhor de todas as entidades vivas, os 3 mundos começaram a tremer. Conforme Dhruva Maharaja, o filho do rei, mantinha-se estavelmente de pé sobre uma perna só, a pressão de seu dedão baixou metade do nível da terra. Assim como um elefante transportado num bote faz a embarcação balançar para a direita e para a esquerda a cada um de seus passos. Quando Dhruva Maharaja tornou-se praticamente uno em peso com o Senhor Vishnu, a consciência total, devido à sua plena concentração, fechando todos os poros de seu corpo, a totalidade da respiração universal ficou sufocada, e todos os grandes semideuses em todos os sistemas planetários sentiram-se sufocados, refugiando-se assim na Suprema Personalidade de Deus. Os semideuses disseram: Querido Senhor, vós sois o refúgio de todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Sentimos que todas as entidades vivas estão sufocadas, com seus processos respiratórios interrompidos. Nunca experimentamos semelhante coisa, uma vez que sois o refúgio último de todas as almas rendidas. Estamos, portanto, nos aproximando de vós. Por favor, salvai-nos deste perigo. A Suprema Personalidade de Deus respondeu: Meus queridos semideuses, não fiqueis perturbados com isso. Tudo isto se deve à rigorosa austeridade e plena determinação do filho do rei, Utanapada, que agora está inteiramente absorto pensando em mim. Ele obstruiu o processo respiratório universal. Podeis voltar a salvo a vossos respectivos lares. Vou parar os rigorosos atos de austeridade deste menino e ficareis a salvo desta situação. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 4º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Dhruva Maharaja deixa o lar rumo à floresta.